Se você está assistindo a este vídeo, é muito provável que a palavra fibromialgia seja mais do que um diagnóstico para você. É uma sentença, uma sombra que paira sobre todos os seus dias, transformando tarefas simples em desafios monumentais e roubando a alegria de viver. Eu sei disso porque eu vivi essa realidade na pele. A jornada de consultórios médicos, os diagnósticos confusos, a frustração de ser todo como tendo uma dor psicológica ou da sua cabeça, e depois a resignação aos remédios. Aquelas pílulas que prometiam alívio, mas que, muitas vezes, entregavam uma névoa mental debilitante, ganho de peso, problemas de estômago e uma lista de efeitos colaterais que parecia quase tão ruim quanto a própria doença. Pregabalina, duloxetina, amitriptilina, nomes que se tornaram parte do meu vocabulário diário. Eles mascaravam a dor, é verdade, mas nunca, jamais, tocaram na raiz do problema. A cada dia eu sentia que estava apenas gerenciando o meu declínio, não buscando a minha recuperação. Até o dia em que eu disse, basta. Eu sou formado na área da saúde, com anos de estudo em biomedicina, e não podia aceitar que meu destino era viver dependente de farmácias, com o corpo e a mente aprisionados. Decidi mergulhar fundo, não na medicina convencional que já tinha me falhado, mas na ciência que o sistema muitas vezes ignora. A ciência da nutrição celular, da biologia mitocondrial, da inflamação sistêmica e da neurociência da dor. E foi nessa jornada que eu descobri isso. O isso que o título promete não é uma pílula mágica, mas sim um protocolo, uma mudança de paradigma sobre como enxergar e tratar o próprio corpo. E o primeiro passo, a fundação de toda a minha recuperação, começou no lugar mais inesperado e, ao mesmo tempo, o mais óbvio de todos: o meu prato de comida. O que eu preciso que você entenda, e que talvez nenhum médico tenha lhe explicado com a devida clareza, é que a fibromialgia não é apenas um problema de pontos de dor. Ela é um reflexo de uma desordem sistêmica, uma tempestade perfeita acontecendo dentro do seu corpo. E o epicentro dessa tempestade, para a grande maioria das pessoas, é a inflamação crônica de baixo grau. Imagine o seu corpo constantemente em estado de alerta, como se estivesse lutando contra uma infecção que nunca vai embora. Essa luta silenciosa libera um exército de moléculas inflamatórias, as citocinas, que viajam pelo seu corpo, irritando os nervos, tensionando os músculos e enviando sinais de dor contínuos para o seu cérebro. Seu sistema nervoso, bombardeado por esses sinais, entra em um estado de sensibilização central. Isso significa que ele se torna hipersensível. Estímulos que não deveriam causar dor, como um simples toque ou a pressão da roupa, passam a ser interpretados pelo cérebro como uma agressão. A sua névoa mental não é fraqueza, é o seu cérebro inflamado. Sua fadiga extrema não é preguiça, são suas mitocôndrias, as usinas de energia de suas células, sufocadas por essa inflamação e incapazes de produzir a energia que você precisa para viver. Então, a pergunta lógica que se segue é: de onde vem toda essa inflamação? A resposta, para mim e para milhares de pessoas que reverteram seus sintomas, estava nos alimentos que eu considerava normais e saudáveis. A verdade chocante é que muitos dos alimentos básicos da dieta moderna são, na verdade, gatilhos inflamatórios potentes que mantêm o fogo da sua fibromialgia aceso. A primeira parte do meu protocolo foi, portanto, uma decisão radical: eliminar impiedosamente os 3 maiores incendiários da minha alimentação. O primeiro vilão: o glúten. Sim, o pão nosso de cada dia, a massa do fim de semana, o biscoito com café.
O glúten é uma proteína complexa, encontrada no trigo, cevada e centeio. E para um sistema imunológico já sensibilizado, como o de um paciente com fibromialgia, ele pode ser devastador. A ciência emergente sobre a permeabilidade intestinal, ou leaky gut, nos mostra que o glúten pode aumentar os níveis de uma proteína chamada zonulina. A zonulina abre as comportas do seu intestino, permitindo que partículas de alimentos não digeridos, toxinas e bactérias vazem para sua corrente sanguínea. Seu sistema imunológico, ao encontrar esses invasores, entra em pânico e lança um ataque inflamatório massivo. Além disso, a molécula de glúten tem uma estrutura semelhante a alguns tecidos do nosso corpo, um fenômeno chamado mimetismo molecular. O sistema imune se confunde e pode acabar atacando suas próprias articulações ou a glândula tireoide, piorando ainda mais o quadro autoimune e inflamatório. Retirar 100% do glúten da minha dieta foi o primeiro passo. E não significa apenas trocar o pão branco pelo integral. Significa ler rótulos, evitar alimentos processados que usam trigo como espessante e abraçar alternativas como farinha de amêndoas, de coco, de grão de bico. A diferença que senti em apenas 3 dias foi surreal. Menos inchaço abdominal, mais clareza mental e uma ligeira, mas perceptível diminuição na rigidez matinal. O segundo incendiário a ser banido: os laticínios, especificamente os que contêm a proteína caseína do tipo A1. O leite de vaca moderno é um alimento muito diferente daquele que nossos avós consumiam. A maioria do gado hoje produz essa variante A1 da caseína, que, durante a digestão, pode liberar um peptídeo chamado beta-casomorfina 7, BCM7. Este composto tem propriedades opioides e pode provocar uma forte resposta inflamatória e imunológica em pessoas sensíveis, além de ter sido ligado a problemas gastrointestinais e até a uma maior produção de muco, contribuindo para a sensação de congestão e mal-estar. Assim como o glúten, a caseína é uma molécula grande e de difícil digestão, que pode agravar a permeabilidade intestinal. A lactose, o açúcar do leite, é outro problema comum. Eu eliminei queijos, leites, iogurtes e manteiga convencionais. Foi difícil no começo, mas as alternativas vegetais hoje são abundantes e deliciosas. Leite de amêndoas, de coco, de castanhas e iogurtes à base de plantas. Ao remover essa carga inflamatória, eu senti como se um peso tivesse sido tirado do meu sistema digestivo, o que, por sua vez, aliviou a pressão sobre todo o meu corpo. A conexão entre a saúde intestinal e a dor crônica não é teoria, é um fato bioquímico. Um intestino inflamado é um corpo inflamado. O terceiro e talvez o mais perverso dos vilões: o açúcar refinado e os óleos vegetais processados. Eles são os pilares da dieta industrial moderna e o combustível supremo da inflamação. O açúcar em todas as suas formas: sacarose, xarope de milho rico em frutose, dextrose, causa picos de insulina e glicose no sangue, o que leva à produção de compostos inflamatórios chamados produtos finais de glicação avançada, AGS. Esses AGS danificam as proteínas do nosso corpo, incluindo o colágeno, tornando nossos tecidos mais rígidos e frágeis, o que agrava a dor muscular e articular. Já os óleos vegetais de sementes como soja, milho, canola, girassol, que são onipresentes em alimentos processados, são extremamente ricos em ácidos graxos ômega 6. Nosso corpo precisa de um equilíbrio entre ômega 6, pró-inflamatório, e ômega 3, anti-inflamatório. A dieta moderna destruiu esse equilíbrio, nos bombardeando com ômega 6. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina nele. Eu cortei radicalmente refrigerantes, doces, bolos, comidas prontas e passei a cozinhar exclusivamente com gorduras saudáveis e estáveis, como azeite de oliva extra virgem para finalizar pratos,
óleo de coco e a própria gordura natural dos alimentos. Essa mudança foi a que mais me deu energia. A fadiga crônica começou a ceder, a névoa mental se dissipou e eu senti minhas células finalmente respirando. Ao eliminar esses 3 grupos de alimentos, eu criei um ambiente interno de paz. Mas para realmente reconstruir o que a inflamação havia destruído, eu precisava trazer os heróis, os alimentos com poder anti-inflamatório real e denso em nutrientes. Minha cozinha se transformou numa farmácia natural. A cúrcuma, com seu composto ativo, a curcumina, tornou-se meu tempero diário, sempre combinada com uma pitada de pimenta preta para aumentar sua absorção em até 2000%. A curcumina é um potente inibidor da via inflamatória NF-κB, agindo na raiz da cascata inflamatória. O gengibre, com seus gingeróis, entrou em chás e sucos, acalmando meu estômago e minhas articulações. Os vegetais de folhas verdes escuras, como couve, espinafre e rúcula, se tornaram a base de todas as minhas refeições, fontes riquíssimas de magnésio, o mineral do relaxamento, essencial para a função muscular e para a produção de energia nas mitocôndrias. E, finalmente, os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes de águas frias e profundas, como salmão selvagem, sardinha e cavala. O EPA e o DHA, os 2 tipos de ômega 3, são os maiores anti-inflamatórios que a natureza pode nos oferecer. Eles são a matéria-prima para a produção das resolvinas e protectinas, moléculas que o seu corpo usa para ativamente resolver e desligar a inflamação. Eles não apenas apagam o fogo, mas reparam os danos. Em apenas 7 dias, seguindo essa abordagem de eliminação e adição, o que eu senti não foi uma cura mágica, mas sim o início de uma revolução. Minha dor, que era um 9 em 10, caiu para um 4. A névoa mental sumiu. E pela primeira vez em anos, eu acordei me sentindo descansado. Eu tinha encontrado a primeira e mais importante peça do quebra-cabeça. Se essa primeira chave para desinflamar o seu corpo por dentro e por fora já fez sentido para você, saiba que este é apenas o começo da jornada, o alicerce sobre o qual construiremos sua recuperação. Para não perder o próximo passo, que vai direto na raiz da sua fadiga e ensina como recarregar as baterias das suas células, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. O caminho para uma vida sem dor é real e está mais perto do que você imagina. No primeiro passo, nós declaramos guerra à inflamação. Ao retirar os grandes incendiários da nossa dieta e trazer um exército de alimentos anti-inflamatórios, nós criamos um ambiente de paz dentro do corpo. Foi como apagar um incêndio que consumia a sua casa por dentro. Mas depois que o fogo é extinto, o que resta? A estrutura está danificada, enfraquecida, e no corpo de quem sofre de fibromialgia, a parte mais devastada por essa fumaça inflamatória é o coração da sua vitalidade, as suas mitocôndrias. Se você sofre de uma fadiga que parece pesar uma tonelada, uma exaustão que não melhora, não importa o quanto você durma, o que vou te revelar agora é a razão disso e, mais importante, como consertar. A sua fadiga não é psicológica, é celular. A segunda e crucial parte do protocolo que me permitiu abandonar os remédios e retomar minha vida foi focar em nutrir e ressuscitar essas pequenas usinas de energia que existem em trilhões dentro de você. Cada músculo que você move, cada pensamento que você tem, cada batida do seu coração depende da energia, na forma de uma molécula chamada ATP, produzida por suas mitocôndrias. Em um quadro de fibromialgia, suas mitocôndrias estão doentes. Pense nelas como pequenas centrais elétricas antigas funcionando com carvão de péssima qualidade. Elas não só produzem pouquíssima energia, como também geram uma quantidade absurda de fumaça tóxica na forma de radicais livres e estresse oxidativo.
Essa fumaça, por sua vez, danifica ainda mais as mitocôndrias e as células ao redor, criando um ciclo vicioso de dor, fadiga e inflamação. Nenhum analgésico ou antidepressivo consegue consertar uma mitocôndria quebrada, mas a nutrição direcionada, sim. O que essa nutrição direcionada faz é fornecer às suas mitocôndrias as matérias-primas exatas que elas precisam para se reconstruírem e voltarem a funcionar com eficiência máxima. O que eu fiz e o que eu oriento é uma suplementação estratégica e inteligente. E não se assuste com a palavra suplemento. Entenda que nosso solo está empobrecido e nossos alimentos não possuem mais a densidade nutricional de antigamente. Para alguém com um sistema já tão debilitado, tentar obter todas essas coenzimas e cofatores apenas da comida seria uma batalha quase impossível. O primeiro e mais importante super-herói mitocondrial é a CoQ10. Pense na CoQ10 como a vela de ignição do motor do seu carro. Sem ela, a combustão não acontece. Dentro da mitocôndria, ela é uma peça indispensável na cadeia de transporte de elétrons, o processo que gera ATP. Mas sua função é dupla. Além de essencial para produzir energia, ela é um dos antioxidantes mais poderosos que existem, protegendo as delicadas membranas das mitocôndrias dos danos causados pelos próprios radicais livres que elas produzem. Pessoas com fibromialgia consistentemente apresentam níveis baixíssimos de CoQ10. Estudos mostram que a suplementação não só reduz a fadiga, como também alivia a dor e a sensibilidade. A forma que eu utilizei e recomendo é o ubiquinol, que é a forma ativa e muito mais biodisponível da CoQ10, especialmente para quem tem mais de 40 anos, quando a nossa capacidade de converter a ubiquinona comum em ubiquinol diminui drasticamente. Isso foi um divisor de águas na minha energia diária. O segundo pilar da reconstrução energética é um mineral que já mencionamos, mas cuja importância para as mitocôndrias é tão grande que precisa ser reforçada: o magnésio. Se a CoQ10 é a vela de ignição, o magnésio é o próprio óleo que lubrifica todo o motor. Praticamente todas as reações químicas para criar e utilizar a molécula de energia ATP necessitam de magnésio. Sem magnésio suficiente, a energia produzida simplesmente não pode ser usada de forma eficaz pela célula. A maioria da população já é deficiente em magnésio, e em pacientes com fibromialgia, essa deficiência é crônica e profunda. O estresse constante, seja físico ou emocional, esgota nossas reservas de magnésio. O que poucos sabem é que existem diferentes tipos de magnésio, cada um com uma afinidade por tecidos diferentes do corpo. Para a fibromialgia, uma combinação é a estratégia mais inteligente. O malato de magnésio, onde o mineral está quelado ao ácido málico, é o melhor para energia e dor muscular. O ácido málico também é um componente-chave do ciclo de Krebs, o principal ciclo de produção de energia nas mitocôndrias. Já o bisglicinato de magnésio, quelado ao aminoácido glicina, tem um efeito mais relaxante sobre o sistema nervoso central, melhorando a qualidade do sono e diminuindo a ansiedade, que são gatilhos poderosos para crises de dor. Usar esses dois em conjunto ataca a disfunção mitocondrial por dois flancos essenciais: energia e relaxamento. O terceiro componente é um grupo de vitaminas que age em equipe, o complexo B. Se vamos continuar com nossa analogia do motor, as vitaminas do complexo B são os aditivos de alta performance que garantem uma queima de combustível limpa e eficiente. Especificamente a vitamina B1, tiamina, a B2, riboflavina, e a B3, niacina, são cofatores indispensáveis em centenas de reações enzimáticas dentro do ciclo de Krebs. Sem elas, o ciclo simplesmente não roda. A vitamina B12, na forma de metilcobalamina, e o folato, na forma de metilfolato, são cruciais para a metilação, um processo bioquímico que controla desde a desintoxicação até a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina,
que estão diretamente ligados à percepção da dor e ao humor. Muitas pessoas com fibromialgia possuem uma dificuldade genética em processar as formas sintéticas dessas vitaminas, ácido fólico e cianocobalamina. Por isso, usar as formas ativas ou metiladas é fundamental para que o corpo consiga realmente utilizá-las. Uma suplementação com um bom complexo B, que utilize essas formas bioativas, é como dar aos seus trabalhadores celulares as ferramentas certas para fazerem o seu trabalho. Para completar nosso esquadrão mitocondrial, trazemos mais 2 antioxidantes mestres com funções únicas. O primeiro é o ácido alfa-lipoico, ALA. O ALA é chamado de antioxidante universal porque ele é solúvel tanto em água quanto em gordura, o que significa que ele pode proteger todas as partes da célula, incluindo as preciosas mitocôndrias, de danos oxidativos. Mas seu superpoder é a capacidade de regenerar outros antioxidantes. Ele recicla a vitamina C, a vitamina E e, mais importante, ajuda a aumentar os níveis intracelulares do nosso antioxidante mestre, a glutationa, que está cronicamente depletada em pacientes com fibromialgia. Além disso, o ALA melhora a sensibilidade à insulina, ajudando as células a utilizarem a glicose como combustível de forma mais eficiente, o que reduz a produção de radicais livres. O segundo é a acetil-L-carnitina. A carnitina funciona como um táxi. Sua função é transportar ácidos graxos, gordura, para dentro da mitocôndria, onde eles podem ser queimados para gerar grandes quantidades de energia. Pessoas com fibromialgia frequentemente têm uma disfunção nesse transporte. A forma acetilada, ou acetil-L-carnitina, tem uma vantagem extra. Ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, a proteção do nosso cérebro. Isso significa que ela pode exercer seus efeitos energizantes diretamente nas mitocôndrias dos nossos neurônios, ajudando a combater a névoa mental de forma muito eficaz. Eu sei que essa lista de nutrientes pode parecer complexa, mas cada um deles é uma peça de uma engrenagem. Ao nutrir minhas mitocôndrias com esse protocolo, eu não senti apenas um aumento na energia física. Foi a clareza mental que retornou, a capacidade de focar, de ler um livro, de ter uma conversa sem perder o fio da meada, a sensação de acordar de um longo nevoeiro. Quero saber de você, pois cada jornada é única. Qual desses sintomas da fibromialgia mais te paralisa no dia a dia? É a dor constante nos músculos e articulações? A fadiga esmagadora que te prende à cama? Ou a terrível névoa mental que te rouba a concentração e a memória? Por favor, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Quando lemos as histórias uns dos outros, percebemos que não estamos sozinhos nessa luta e criamos uma comunidade de apoio e força. Se entender como suas células funcionam e como você pode nutri-las para recuperar sua energia já está abrindo sua mente, saiba que estamos apenas no meio do caminho. Nós apagamos o fogo da inflamação e recarregamos as usinas de energia. O próximo passo é reiniciar o maestro de toda essa orquestra, o seu sistema nervoso. Para não perder essa peça final e crucial do quebra-cabeça que liga o corpo e a mente, faça parte da nossa comunidade. Clica no botão de inscrever aqui embaixo, porque o que vem a seguir tem o poder de mudar a forma como o seu cérebro interpreta a dor para sempre. Nós percorremos um caminho incrível até aqui. Primeiro, aprendemos a retirar o combustível que alimenta a inflamação sistêmica, que é a causa raiz da sua dor, e a substituí-lo por alimentos que curam. Depois, nós mergulhamos no universo microscópico das suas células para entender por que você vive em um estado de fadiga crônica e descobrimos como nutrir suas mitocôndrias para que elas voltem a produzir a energia vital que você precisa. Se você seguiu esses 2 passos, seu corpo já não está mais em um estado de guerra. Ele está começando a se curar.
Mas talvez você ainda sinta que, apesar de tudo, a dor continua presente, mesmo que em menor intensidade. A sensibilidade ao toque, a rigidez, aquela memória de dor que parece estar gravada nos seus músculos. Isso acontece porque a fibromialgia, depois de anos de atividade, não é mais apenas um problema do corpo. Ela se torna um problema do sistema de alarme do corpo, o seu sistema nervoso. Este é o terceiro e último passo do meu protocolo, o que realmente solidifica a recuperação e te ensina a retomar o controle sobre a percepção da dor. Nós vamos, juntos, aprender a resetar o seu cérebro e seu sistema nervoso. Imagine que o seu sistema nervoso tem dois modos de operação principais. O modo simpático, que é o nosso pedal de acelerador. É o sistema de luta ou fuga, desenhado para nos salvar de perigos iminentes. Ele aumenta a frequência cardíaca, tensiona os músculos, libera hormônios do estresse como o cortisol e nos deixa em um estado de hipervigilância. O outro modo é o parasimpático, o nosso pedal de freio. É o sistema de descansar e digerir, responsável pela cura, regeneração, digestão e relaxamento. Uma pessoa saudável transita fluidamente entre esses dois estados ao longo do dia. O problema do paciente com fibromialgia é que, devido à dor crônica, à inflamação e ao estresse constante, o pedal do acelerador fica permanentemente pressionado. O sistema simpático fica preso no modo ligado. Esse estado, conhecido como sensibilização central, reprograma o seu cérebro e a sua medula espinhal. Eles aprendem a esperar e a amplificar os sinais de dor. É como se o volume do seu sistema de alarme de dor estivesse travado no máximo. O vento frio na pele, o abraço de um ente querido, tudo se torna uma ameaça. A grande pergunta é: como podemos conscientemente pisar no freio? Como podemos reativar o sistema parasimpático e ensinar nosso corpo a se sentir seguro novamente? A resposta está em uma estrutura que a maioria das pessoas nem sabe que existe, mas que é o super-herói do nosso bem-estar, o nervo vago. O nervo vago é o principal nervo do nosso sistema parasimpático. É o 10º nervo craniano, o mais longo do corpo, e ele se estende do cérebro até o abdômen, conectando-se ao coração, aos pulmões, ao intestino e a vários outros órgãos. Ele é a principal via de comunicação bidirecional entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Quando o nervo vago é ativado, ele libera um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é como um tranquilizante natural. A acetilcolina diminui a frequência cardíaca, reduz a inflamação, promove o relaxamento e envia um sinal claro para o cérebro: está tudo bem, você pode relaxar, você está seguro. O tônus vagal, ou seja, a capacidade do seu nervo vago de se ativar e funcionar corretamente, é um dos melhores marcadores de resiliência ao estresse e bem-estar geral. Pessoas com baixo tônus vagal são mais suscetíveis à inflamação, dor crônica, ansiedade e depressão. Pacientes com fibromialgia, sem surpresa, possuem um tônus vagal muito baixo. A boa notícia é que, ao contrário do que se pensava, nós podemos treinar e fortalecer nosso nervo vago, assim como treinamos um músculo. Existem técnicas simples, mecânicas e cientificamente comprovadas que você pode fazer em casa, agora mesmo, para ativar esse sistema de cura interno. E são essas técnicas que completam o meu protocolo. A primeira e mais poderosa ferramenta para tonificar seu nervo vago é a sua própria respiração. Mas não qualquer tipo de respiração. A respiração curta e superficial que a maioria de nós faz, usando o peito, na verdade ativa o sistema de luta ou fuga. Para ativar o nervo vago, precisamos fazer a respiração diafragmática profunda, ou respiração abdominal. O diafragma é um grande músculo em forma de cúpula na base dos pulmões. O nervo vago passa por ele.
Quando você respira profundamente usando o abdômen, você massageia e estimula mecanicamente o nervo vago, enviando sinais de calma para o cérebro. Uma técnica simples é a respiração 4-7-8. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Coloque uma mão no peito e outra na barriga. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4, sentindo sua barriga se expandir como um balão. A mão no peito deve se mover muito pouco. Depois, prenda a respiração contando até 7 e, o mais importante, expire lentamente pela boca, como se estivesse soprando por um canudinho, contando até 8. A expiração longa é o que mais ativa o sistema parasimpático. Fazer apenas 5 ciclos dessa respiração algumas vezes ao dia, especialmente antes de dormir ou durante um momento de estresse, pode mudar radicalmente seu estado interno. Foi o meu antídoto para a ansiedade e para as noites mal dormidas. A segunda técnica pode parecer estranha, mas é incrivelmente eficaz. A estimulação através da garganta. O nervo vago passa pela parte de trás da nossa garganta e se conecta às nossas cordas vocais. Vibrar essa área é um atalho direto para a ativação vagal. Como fazer isso? Simplesmente gargarejando, cantarolando ou cantando. Gargarejar com água por 30 a 60 segundos, de forma vigorosa o suficiente para quase lacrimejar, é uma excelente maneira de começar o dia ativando seu freio parasimpático. Cantarolar sua música favorita enquanto dirige ou faz as tarefas domésticas também funciona. Cantar em voz alta, no chuveiro ou em um coral é ainda melhor. Essa vibração envia um sinal direto para o cérebro, através do nervo vago, informando que o ambiente é seguro e que não há necessidade de estar em estado de alerta. Pode parecer bobagem, mas essa prática milenar, presente em várias culturas na forma de cânticos e mantras, tem uma base neurocientífica sólida. Eu incorporei o gargarejo matinal como parte da minha rotina de higiene e o cantarolar ao longo do dia. Isso me ajudou a quebrar o ciclo de ruminação e preocupação que alimenta a dor. A terceira técnica envolve um estímulo poderoso e primordial, o frio. A exposição ao frio ativa um reflexo ancestral chamado reflexo de mergulho mamífero. Quando nosso rosto é exposto à água fria, o corpo ativa uma resposta de conservação de energia, diminuindo drasticamente a frequência cardíaca e redirecionando o sangue para os órgãos vitais, uma resposta mediada inteiramente pelo nervo vago. Você não precisa pular em um lago congelado para obter esse benefício. Simplesmente jogar água gelada no rosto pela manhã já é um começo. A forma como eu integrei isso foi terminar meu banho quente com 30 a 60 segundos de água o mais fria que eu conseguisse suportar, direcionando o fluxo para o peito e a nuca. O choque inicial é intenso, mas a sensação de calma, clareza e energia que vem depois é extraordinária. É como dar um reboot no seu sistema nervoso. Comece com 15 segundos e vá aumentando gradualmente. É uma forma de estresse agudo e controlado, hormese, que torna seu sistema nervoso mais forte e resiliente a longo prazo. Ao combinar estes 3 pilares, a desinflamação pela dieta, a nutrição mitocondrial pela suplementação e a regulação do sistema nervoso através da estimulação vagal, você não está apenas tratando um sintoma. Você está se tratando como um sistema completo e interconectado. Foi isso que eu fiz. Foi assim que eu, que mal conseguia levantar da cama, retomei minha vida. A dor não sumiu da noite para o dia como mágica, mas em 7 dias a redução foi tão drástica e a melhora na energia e clareza mental foi tão profunda que eu sabia que tinha encontrado o caminho. Um caminho que os remédios jamais poderiam me oferecer. A cura que eu encontrei não estava em uma pílula, mas na compreensão de que eu tinha o poder de mudar a minha própria biologia. A jornada para se libertar da fibromialgia é um ato de autoconhecimento e empoderamento.
Minha missão com este vídeo é te mostrar que a esperança não só existe, como está ao seu alcance. As ferramentas estão em suas mãos. Elas estão no seu garfo, nos nutrientes que você escolhe e na sua própria respiração. Você tem a capacidade de reescrever sua história. Se este vídeo te deu esperança e, mais importante, um plano de ação, por favor, não guarde essa informação só para você. Clique no botão de curtir para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo em silêncio. E deixe um comentário me dizendo qual dessas 3 estratégias você está mais animado para começar a aplicar hoje. Lembre-se, cada passo, por menor que seja, é um movimento em direção à sua liberdade. E não pare por aqui. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo a cuidar do seu corpo e da sua mente. Muito obrigado por me acompanhar até o final. Sua jornada de cura começa agora.